Católica, iniciando mais um programa Fala Povo de Deus. Eu me chamo Felipe Alecrim e apresento esse programa de catequese semanal que tem a missão de fazer você crescer no conhecimento da palavra de Deus, do magistério, da sagrada tradição. Nossa missão é promover uma maior intimidade tua com Deus que nós servimos. Você também pode acompanhar o nosso programa com som e com imagem através do canal oficial da Rádio Olinda no YouTube ou através do nosso site. O site é o radiolinda.com.br. Digita lá www.radiolinda.com.br. Lembrando que a tua participação é muito importante para nós, por isso envia a tua mensagem através do nosso WhatsApp. O número é o 3444-7979. Se você tiver alguma pergunta sobre o tema de hoje, algum testemunho, é só mandar para a gente. Daqui a pouco também eu encaminho para vocês a enquete do dia para que vocês possam enviar a mensagem aqui para a Rádio Olinda, a Rádio da Família. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você, a sua família. E antes de apresentarmos a nossa convidada, o tema de hoje, nós vamos clamar a presença desse Espírito Santo que tudo santifica. Momento de oração. Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te convido a nesse momento fechar um pouco seus olhos, a inclinar a sua cabeça em sinal de consagração. A oração que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos clamar a presença do Espírito Santo de Deus. Nesse tempo se realiza aquilo que Jesus prometeu para as nossas vidas, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Nesse momento o Senhor se faz presente diante de você, meu irmão. O Senhor se faz presente diante de você, minha irmã, a tocar a tua mente, o teu coração, e você vai dizendo: Senhor, eu quero acolher a tua palavra, e muito mais que acolher a tua palavra, Senhor, eu quero colocá-la em prática na minha vida. Porque, Senhor, sem a tua presença na minha vida, nada eu sou capaz de fazer. Por isso, sopra sobre a minha vida os dons do teu Espírito Santo. Vem, Senhor, através do Teu Santo Espírito, santificar, abençoar cada passo do meu caminho. Vá você, meu irmão, pedindo a visita de Cristo Jesus ao teu lar. Vai pedindo que Ele sopre sobre a tua casa, sobre a tua família, o Teu Espírito Santo. Vai pedindo que o nosso Senhor também vá ao encontro daqueles que ainda não tiveram encontro verdadeiro com Ele. Vai colocando na mente, vai guardando no teu coração aquelas famílias que precisam ter um encontro pessoal com o nosso Senhor. Aquelas pessoas afastadas da graça de Deus, aquelas pessoas que pedem a graça da saúde, que clamam a misericórdia do nosso Senhor. Vai pedindo o sopro do Espírito Santo também na vida daqueles que te perseguem, que te agridem, de alguma forma te fizeram algum mal. Vai clamando esse Espírito que tudo santifica. Vai pedindo a Ele: Senhor, que brote no meu coração os sentimentos que vêm de Ti, Senhor. Eu desejo viver uma experiência profunda com o Teu Santo Espírito. E ao tempo, Senhor, em que nós desejamos fazer desse louvor a nossa oração, o nosso clamor, o nosso desejo de inundar todo o nosso ser com o Teu Espírito Santo. Ponto do dia. Participe dando a sua opinião. Simbora, povo de Deus, imbuídos da graça, dos dons do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a Eucaristia e a banalização do sagrado. Eu quero aproveitar e pedir para você seguir
Os canais oficiais do programa Fala Povo de Deus, segue a gente no Instagram. O nosso Instagram é um @Fala Povo de Deus oficial. Aproveite e se inscreve também no nosso canal do YouTube. No YouTube é o @Fala Povo de Deus. Lá tem um programa completo, tem também alguns cortes para você encaminhar para o povo de Deus crescer no conhecimento e na graça daquilo que Deus quer e espera para cada um de nós. A Eucaristia é o maior tesouro da igreja. É o próprio Jesus vivo e presente que se entrega a cada um de nós, corpo, sangue, alma e divindade. É o milagre diário do amor divino, o centro da vida cristã, o alimento dos santos, a fonte e o ápice de toda a nossa fé. No entanto, em meio a um mundo cada vez mais secularizado, nós temos assistido a uma realidade dolorosa. O sagrado está sendo tratado com indiferença, com frieza e, às vezes, por muitas vezes, com verdadeiro desrespeito, inclusive pelos próprios católicos. É a banalização do mistério, a rotina sem reverência, o costume que apaga a fé. Pessoas que comungam sem confissão, que participam da Santa Missa como se estivesse ali num evento qualquer, que esquecem que estão diante do próprio Deus. Eu costumo sempre dizer que Deus não é capaz de fazer nada maior do que a Santa Missa, porque Ele é a própria Santa Missa. Padre Romeu falava muito isso nas suas pregações. Às vezes a gente não entende essa realidade, inclusive, por mais que isso nos traga um benefício profundo, que a gente vive uma intimidade com Deus, tem pessoas que vão para o grupo de oração, mas falta a missa dominical. Tem pessoas que vivem uma realidade de fé que é bom, que é positiva, uma devoção específica, mas esquece daquilo que é essencial, que é a Santa Missa, que é o ápice na vida do cristão católico. Então, nesse programa, a gente vai refletir sobre isso, vai refletir profundamente sobre a Eucaristia, seu valor infinito e como nós estamos perdendo a consciência do sagrado. Nós vamos denunciar a falta de preparação, a comunhão mecânica, os abusos litúrgicos e, ao mesmo tempo, resgatar a beleza, a majestade e o temor que devem nos envolver diante do altar do Senhor. É tempo de retomar a reverência, de dobrar os joelhos, de prostrar o nosso coração, de voltar ao nosso primeiro amor. Jesus está na Eucaristia e Ele espera por nós. O Fala Povo de Deus está no ar. Hoje conosco, Marília Costa, membro consagrada da comunidade Colo de Deus. Marília, Deus te abençoe. Bom demais ter você aqui conosco. Já saúde o povo de Deus que está nos ouvindo. Saúde o povo da comunidade que acordou cedo para ouvir você também, né, minha irmã? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, povo de Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Como o Felipe falou, eu sou membro da comunidade Colo de Deus. E sou paroquiana da paróquia de Casa Forte. Então quero saudar Padre Fábio, né? Fábio, Padre Carlos, saudar minha comunidade e que a gente tenha uma conversa muito cheia e profunda, cheia do Espírito Santo, para que a gente possa sair desse programa amando mais a Jesus na sua Eucaristia. Amém, minha irmã. Tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. Eu quero aproveitar, inclusive, e lançar a enquete do dia. Eu quero saber de você vai interagir conosco e responder se você acha que hoje em dia as pessoas têm tratado a Eucaristia com reverência que ela merece. Responde pra gente. As pessoas têm dado a devida importância, a devida reverência à Eucaristia. Responda para nós mandando a sua mensagem. Gabriel Correia, meu filho, bom dia. Deus te abençoe, te ajude a perseverar. Como é que o povo de Deus faz para fazer contato conosco, para responder a nossa enquete, Gabriel?
Simples demais. Bom dia, Felipe. Bom dia, Marília. Bom dia para você, nosso querido ouvinte. Olha, 3444-7979, 3444-7979. Para você fora de Pernambuco, além fronteiras, também participa conosco utilizando o DDD 81-3444-7979. E seguiremos juntos nessa catequese de todos os sábados aqui no Fala Povo de Deus, Felipe. Simbora, maravilha, Gabriel. A gente tá ao vivo também no meu Instagram, né, Filipão? Estamos ao vivo aí, o pessoal que está acompanhando o programa Fala Povo de Deus através da nossa live. Marília, já começo com você, vamos embora para o que interessa. Eu queria primeiro já compreender como os santos da Igreja Católica, como é que eles geralmente enxergavam a Eucaristia. A gente tem muitos relatos de formas ou formatos de comungar e relações particulares de cada santo com a Eucaristia. Mas, de um modo geral, a gente pensa que para se caminhar em santidade não se abre mão, obviamente, de buscar essa intimidade com Deus, essa intimidade com Jesus Eucarístico. Mas como é que cada um deles tratava a Eucaristia? Existia um modo particular, mas ao mesmo tempo uma unidade no aspecto desse tratamento, da veneração, da adoração à Eucaristia? Retrata um pouco para a gente aí a história dos santos e essa relação que cada um tinha com a Eucaristia, minha irmã. A santidade em si, a santidade é uma transformação na alma, né? Então, o próprio Deus, ele transforma aquela alma para que aquela alma consiga amar como Deus ama. E um santo, que é um exemplo para nós, ele é um imitador de Jesus. Ele é obediente a Jesus em tudo que ele faz. E uma das ordens e uma das orientações de Jesus é: eu sou o pão da vida. Aquele que come da minha carne, que bebe do meu sangue, vive eternamente. Meu sangue e o meu corpo é verdadeira comida, é verdadeira bebida. Então, um santo, ele aprendeu a obedecer a Jesus em tudo e olhar para as palavras de Jesus como uma ordem. E essa ordem vai transformando aquela alma em amor. O que é que todos os santos tinham de específico, de particular, mas de geral? Amor. Era um amor tão extraordinário que a gente vê uma criança, São Tarcísio, que morre, é Marte, para proteger a Eucaristia. Mas a gente também vê um padre, São Padre Pio, que tinha uma contemplação lá pela... Tinha os estigmas, ele era tão imitador de Cristo que ele tinha os estigmas de Cristo. Então, quando ele celebrava a Santa Missa, ele passava horas contemplando a Eucaristia e os seus estigmas sangravam. A gente tem um Santo Agostinho, o Santo Agostinho é grande em tudo, né? Quando ele era pecador, ele era um grande pecador. E quando ele é santo, quando ele conhece a verdade, ele é um grande santo. E ele diz: a Eucaristia é o alimento que tira a minha fraqueza. Ele reconhecia a sua própria fraqueza. E o nosso Carlo Acutis, né? O recente Carlo Acutis, que dizia que a Eucaristia é a autoestrada. Que tomava Coca-Cola, né? De calça jeans. É a autoestrada para o céu. Então existia um grande amor, porque a santidade, de fato, é esse relacionamento com Jesus. O que é que existe de igual nos santos é amor. É um grande amor por tudo aquilo que Jesus disse. Se Jesus disse, isso é meu corpo. Se Jesus disse, come, toma e come, eu vou obedecer. Então esse alimento, essa obediência gera um amor, porque eu estou me relacionando. Tem um poema que diz: transforma-se o amador na coisa amada. Quanto mais eu contemplo, quanto mais eu me relaciono, eu pego as características daquele que eu amo. Então é isso que os santos têm em comum. Por isso que eles amam a Eucaristia, porque eles obedecem primeiramente, e essa obediência vai gerando cada vez mais amor, mais amor, mais amor, ao ponto de morrerem, ao ponto de serem mártires para defender a honra de Jesus na Eucaristia. Marília, a gente não vai entrar nos detalhes da Santa Missa passo a passo. A gente já falou, inclusive, a gente já trouxe em alguns programas, e obviamente que a gente em breve vai repetir para que as pessoas, inclusive, tenham a compreensão desse grande mistério de fé.
Isso, inclusive, diferencia muito nós católicos das demais doutrinas, né? A liturgia é uma coisa extraordinária e nos leva a viver essa intimidade profunda com o nosso Senhor. Mas, claro, quando a gente fala de Eucaristia, a gente está falando ao mesmo tempo da Santa Missa. E a missa dominical ela é inegociável. A gente falava até antes de iniciar o programa que é o ápice na vida, né, do cristão católico. Eu queria falar um pouquinho dessa preparação. Eu quero saber como a gente pode se preparar, se existem critérios padrões, aí o que é que estabelece o catecismo, o que é que diz a doutrina da igreja, mas do ponto de vista também particular. Inclusive eu queria que você trouxesse a sua visão, o seu testemunho. Então vou para a Santa Missa, vou comungar. Como é que eu devo me preparar para viver esse momento, Marília? Santa Teresa d'Ávila, ela diz uma frase que me toca muito. Ela diz: é pelo preparo do aposento que se conhece o amor daquele que acolhe o amado. Então, como você falou, Felipe, a missa é o centro, é o ápice, é o casamento, né? Quando a gente olha para a Santa Missa e a gente olha para o Apocalipse, que mostra a liturgia da missa, né? O banquete do Cordeiro, o casamento, as bodas, a gente percebe que a gente entrou num mistério muito profundo. Então, para entrar no mistério, para entrar em algo sobrenatural, nós que somos naturais precisamos silenciar a nossa alma, né? Acho que a preparação principal, que existem muitas coisas, mas a preparação principal é uma alma em estado de graça. Então, a gente, na Colo de Deus, a gente tem uma regra de vida, né, como as outras comunidades. A nossa missa não é apenas dominical, a gente tem missa diária, a gente precisa estar na missa diária. Então, aqueles que não têm missa perto, procuram o máximo de missas que puderem. Mas, quando a gente entra nesse espírito, eu estou indo para o ápice, eu estou indo para um casamento. O casamento de Cristo com a sua igreja. A minha alma precisa silenciar. E é óbvio que a gente sai do trabalho, por exemplo, né? E a gente resolveu... Eu sou engenheira civil, então eu resolvo problema o dia inteiro. E eu tenho certeza que cada um, né, também tem seus problemas. E a gente é um ser humano. É impossível que a gente desligue, vire uma chave. Eu entrei na igreja e virei uma chave. Existe ainda muitos barulhos na nossa alma, ao nosso redor. Os nossos pecados, as nossas inclinações, a gente olha o outro, fica olhando para a vida do outro. Mas, primeiro, a alma está em estado de graça, eu ter buscado a confissão. Eu sou catequista, né, na minha paróquia, e algo que eu digo, né, sobre a comunhão, que a Bíblia fala, né, o pecado leva à morte, o salário do pecado é a morte. Então, os doentes comem. Os sãos comem, mas os mortos não comem. Então, a gente não pode comungar, não pode entrar nesse mistério tão profundo com a alma tão suja. Então, a gente precisa, como primeira preparação, e eu não estou falando nada de muito extraordinário, a doutrina da igreja, se confessar. A nossa alma precisa estar confessada. Ou seja, para eu buscar o sacramento da confissão, quando você traz para nós que nós precisamos estar em estado de graça, eu preciso buscar o sacramento da confissão, que é o que purifica a minha alma. Claro, a gente faz o exame de consciência e toda vez que há o pecado de morte, eu preciso buscar o sacramento para poder ir ao encontro do nosso Senhor, né? Uma coisa até importante é que a Eucaristia, e aí existe o pecado venial e o pecado de morte, ela apaga a própria Santa Missa ali os pecados veniais, né? No momento ali que eu peço perdão a Deus, etc, etc. Mas eu preciso me examinar, acho que é isso que você está falando, avaliar se há em mim um pecado que me destitui da graça de Deus e aí me reconciliar com o nosso Senhor a partir do sacramento da confissão para buscar a Eucaristia. Então, esse seria o ponto de partida principal entre tudo aquilo que a gente poderia analisar. É isso, né, Marília? E aí, depois que a gente está em estado de graça,
Aí a gente vai examinar esses pecados veniais. E aí, no ato penitencial, né? A missa é dividida em 2 liturgias, assim, não se divide, mas a gente poderia... Sim. A liturgia da palavra, e para a gente entrar nessa liturgia da palavra, a gente primeiro passa pelo ato penitencial, então a gente lembra daqueles pecados veniais e coloca ali diante do Senhor. Depois a liturgia eucarística. Então a gente, depois de estar com a alma totalmente limpa, a gente silencia a nossa alma também para se examinar quanto às pequenas inclinações, aos pecados veniais, né? E aí, depois que a gente se coloca diante do Senhor como miserável, como injusto, né? Aí a nossa alma está pronta. Santa Teresinha, na pequena via, né? Na sua doutrina, né? Que é a doutrina de Cristo, mas com as palavras doces de Teresinha, ela dizia: como é bom se sentir fraco. Como é bom se apresentar a Jesus de mãos vazias. Muitos querem apresentar muitas coisas. O Senhor quer nos amar e nós queremos apresentar para Ele: olha, Senhor, eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu me apresento ao Senhor de mãos vazias. Então, depois que a gente está nesse movimento de amizade com Deus, em estado de graça, é a gente se colocar como: Senhor, eu estou aqui. Silenciar a nossa alma e dizer: Senhor, eu estou aqui, não importa os movimentos ao meu redor, não importa quem está certo, quem está errado, não importa a roupa do meu irmão, eu estou aqui, presente. Eu não vou olhar o celular, Senhor, nesse momento, não há nada mais importante do que estar aqui. Porque dentro dos sacrários não existe pão. Não há pão nos sacrários. Há Cristo nos sacrários. Corpo, sangue, alma e divindade. Então, quando eu entro na igreja, por isso que o católico faz o sinal da cruz toda vez que passa na frente de uma igreja, sim, porque não há pão no sacrário, há Cristo no sacrário. Então, é até importante você colocar isso. Toda vez que a gente passa em frente da igreja, a gente inclusive identifica o irmão que é cristão católico na hora que ele faz o sinal da Santa Cruz. Então, é exatamente uma reverência para aquele que está no sacrário, que é Cristo Jesus. Não é um simbolismo, não se parece com... Inclusive, até aproveitando o gancho, não perca seu raciocínio, tem uma história que eu não sei dizer se ela é verídica ou não, né? Se é uma história com H ou não. Mas diz que um irmão protestante falou assim: olha, no dia que vocês católicos acreditarem que naquele sacrário ali está Jesus, eu passo a acreditar também. Sabe por que eu digo isso? O irmão protestante falava. Porque Jesus está ali, o nosso Deus, o Senhor da nossa vida, e você está, como você bem falou, no celular, você não busca adoração, você vai para a Santa Missa, quando o padre ele ultrapassa um pouco o tempo da homilia, a homilia é o eco da palavra de Deus. Aí a gente já se aborrece, aí a gente acha que só pode ir para a missa se for o padre fulano, se for aquele ministério de música. A gente põe muitas coisas à frente daquilo que é essencial. Então, Marília, para os nossos ouvintes compreenderem isso, ali é Jesus de fato. A gente tem que prostrar nosso coração, prostrar o nosso joelho, cada partículazinha daquela. Não é um simbolismo da Jesus presença, inteiro. Não. É Jesus por completo. É isso aí, né, minha irmã? Falta em nós, você acha assim, naquilo que se acompanha do dia a dia, da nossa caminhada na igreja e, enfim... Falta em nós um pouco desse entendimento. A gente despreza a Eucaristia, a gente não consegue alcançar, obviamente que não, de fato, mas a gente precisa pedir essa unção. Mas eu me refiro no aspecto da banalização mesmo. Você enxerga que falta ao cristão católico essa adoração, essa veneração, esse sentido de que ali de fato é Jesus? Com certeza. Inclusive, a gente... olha para nós, né? Toda vez que eu vou falar de algum assunto como esse, eu olho para mim. A gente se inclui. Será que eu tenho amado Jesus como ele merecia? Eu vou sair do assunto um pouquinho e vou voltar, né? Por que a gente ama tanto Nossa Senhora? Porque Nossa Senhora foi a única pessoa na Terra que amou Jesus como ele merecia ser amado. Então, eu acho que essa banalização, né, do sagrado, a gente não conseguir mais enxergar Jesus, é até uma estratégia do mal, é até uma estratégia de Satanás, né? Sim. Satanás, ele começou perseguindo a igreja de forma física. Depois ele persegue a igreja com heresias.
Então, ele persegue fisicamente, viu que não dá certo, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Aí ele começa a perseguir com heresias. Então, vamos perseguir psicologicamente, vamos perseguir intelectualmente a igreja e vamos fazer com que as verdades não sejam mais verdade e que seja relativo. Depois ele começa a perseguir através dos maus comportamentos dos cristãos. Então, vamos entrar na vida daquele ali, ó, Felipe Alecrim, ele é grande ali, ó. Vamos investir na vida dele ali para que ele caia e ele arraste muita gente. E desvirtue do caminho de Deus. Mas ainda assim, as pessoas acreditavam no sobrenatural. Quando vinha um Lutero, um pouco tempo depois de um Padre Pio, quando vinha alguém que falava alguma heresia, surgia um grande santo. Então, de fato, as portas do inferno não prevalecem. E hoje eu enxergo como estratégia mesmo do inimigo a de agora, né, a nova estratégia, que é tirar o sagrado, desacralizar. Então, eu continuo indo para a igreja, eu continuo indo para a missa, o IBGE bate na minha porta, eu digo que eu sou católico, mas eu não enxergo mais o sagrado. Eu não consigo mais enxergar Deus nas coisas. Então, eu creio que seja por isso que nós paramos de amar. Porque se Deus não está ali, eu não tenho para que amar, eu não tenho para que adorar. Sim. Então é necessário que a gente volte, e a gente olhando para a vida dos santos, que foi a primeira pergunta que você trouxe, Felipe. Quando a gente olha para a vida dos santos, quando a gente olha para os milagres eucarísticos que aconteceram na igreja, quando a gente olha para o desejo do próprio Cristo em fazer uma festa de Corpus Christi, por exemplo, que foi uma visão de uma freira. Ela enxerga uma lua com uma mancha preta e depois entende. Jesus diz para ela, isso é uma festa que ainda falta, a festa para celebrar o meu corpo, o corpo de Cristo. Então, quando a gente para de acreditar no sagrado, quando a gente para de enxergar Deus nas coisas, de fato a gente para de amar, de fato a gente para de adorar, né? Então, eu até indico para os ouvintes da rádio, para que a gente alimente esse amor, que a gente procure os milagres eucarísticos, né? Tem tantos milagres eucarísticos na igreja, que a gente procure o que os santos, eu só citei alguns, mas todos os santos têm veneração, adoração pela Eucaristia. Então, quantas e quantas vezes, e nem sempre o milagre eucarístico é algo, entre aspas, bom, porque mostra a crise de fé. Pois né? Se Jesus precisa ele se mostrar como corpo, como pedaço do coração, como o milagre de Lanciano, por exemplo, se ele precisa se mostrar como gotas de sangue, é porque a gente não crê mais. Pois é. Então, às vezes, é um grito desesperado desse Deus que ama tanto, que se mostra. Mas se a gente não crê, que a gente escute esse grito de Jesus e que a gente procure, Marília, de fato, eu não tenho amado, então procura amar. Mas eu não sei por onde começar. Vai no YouTube, graças a Deus a gente tem essa graça hoje da internet. Lá tem vários milagres eucarísticos. Carlo Acutis se dedicou, tão jovem, a fazer um site sobre os milagres eucarísticos. Então, acho que falta uma busca também nossa pelo sagrado, né? Tudo é muito humano, tudo é muito natural. A gente perdeu meio que o amor pelo sobrenatural. A gente não olha mesmo a Santa Missa como algo sobrenatural. Quando a gente olha para o Apocalipse, a gente vê escrito lá, João teve uma visão da Santa Missa mesmo. Tudo que a gente vive hoje está descrito em algo que a gente vai viver no céu. A missa é uma antecipação do céu, e o céu é o sobrenatural. Então, acho que falta amor mesmo. Eu vou sempre repetir, acho que toda pergunta eu vou falar, falta amor. Porque o amor faz a gente buscar. Quando a gente está apaixonado, a gente busca o amor, o amado, a gente quer falar, a gente quer se relacionar, a gente quer saber, a gente quer conhecer a família, a gente quer ser apresentado aos amigos. A gente só ama aquilo que a gente conhece. E uma coisa interessante do que você traz para cada um de nós, Marília, é o aspecto da gente não ser como São Tomé. E ainda assim, Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos dando um sinal latente.
Qual é a tua dificuldade? É acreditar com comprovação científica, então eu vou fazer um milagre acontecer para você ver que de fato sou eu, corpo, sangue, alma e divindade. Mas bem-aventurados, felizes aqueles que não precisam ver para poder crer. E aí é interessante a gente perceber aquilo que também diz o profeta Osés: o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Eu queria saber de você se falta, de certo modo, catequese. Vou te dizer uma coisa que acontecia muito, até parou lá na Paróquia da Torre. Os jovens do EJC, eles assumiam uma Santa Missa, a responsabilidade litúrgica, né? E aí termina se estabelecendo essa missa da juventude. Claro que a Assembleia era muito diversificada, mas terminava que os jovens se concentravam muito naquela Santa Missa. E Padre Romeu, obviamente, trazia um linguajar mais para o jovem, vivia a realidade. E ali acontecia uma coisa extraordinária, que era o seguinte: 10 minutos antes da missa, aqueles jovens iam para o ambão, tomavam a palavra e traziam uma catequese. Uma parte da Santa Missa, e dizia: olha, depois do Pai Nosso não se diz o amém. Você sabe por que isso acontece? Por causa disso. Olha, você sabe que a genuflexão é o joelho direito encostando no chão, ou uma reverência profunda. Isso é por causa disso. Falta um pouco dessa catequese, Marília. E aí eu faço até um elogio público aqui às novas comunidades. Porque nas paróquias, por muitas vezes, você tem um sacerdote, às vezes um vigário ali auxiliando, ou um diácono, enfim. É uma dimensão gigantesca. Quando a gente fala, por exemplo, a paróquia de Casa Forte, é muita gente, são muitas pastorais, muitos movimentos. Claro que o padre promove ali escola da fé, enfim, momentos de catequese. Não sei se faltam mais momentos de catequese ou se nós é que somos muito fracos mesmo, preguiçosos e não buscamos crescer no conhecimento da graça de Deus. Eu queria saber também tua análise. O que é que falta? O povo se lançar mais? A igreja ofertar mais? Por que as novas comunidades, por exemplo, vivem essa profundidade da fé? Ou seja, vocês buscam muito o conhecimento e que por muitas vezes falta num movimento, numa pastoral, numa paróquia de um modo geral. O que a gente precisa fazer para crescer mais nesse conhecimento e nessa graça de Deus? O que é que nos falta como igreja para a gente buscar mais esse conhecimento de Jesus? Eu costumo dizer que na igreja não falta nada. Perfeito. Na igreja não nos falta nada. A igreja tem todos os alimentos, né? As novas comunidades procuram esse conhecimento porque se reconhecem pequenos diante dessa igreja de 2000 anos, de mais de 2000 anos, né? Então, como é que a gente vai evangelizar? Eu sou pregadora, né? Então, é algo que me pega muito. Como é que eu posso evangelizar sobre algo que eu não conheço, né? Como é que... E Jesus chama isso de hipócrita, né? Sepulcro caiado. Por fora vocês parecem muito bonitos, vocês falam muito bem, mas por dentro vocês são cheios de podridão. Então, eu entendo que as novas comunidades como um todo, elas se reconhecem, ou deveriam se reconhecer, muito pequenas diante dessa grande mãe que é a igreja. De fato, e as pessoas falam, a igreja católica ela tem uma acolhida mais deficiente em relação à igreja protestante. Claro, a igreja católica é gigantesca. Um padre, ele tem uma paróquia gigantesca, ele tem muitas ovelhas. Eu sempre fui muito bem catequizada, assim. Meus padres sempre foram muito... Eu sou bem babona de padre mesmo. Quando eu for... São os filhos prediletos de Maria. Sem eles, a Eucaristia não seria, por um ato de misericórdia de Deus, não nos seria ofertada, né? Então, todas as vezes que eu tive dúvida, eu sempre recorri à igreja. Talvez seja esse o nosso problema. Pois é. Porque a gente tem dúvida, o ser humano tem dúvida, a nossa cabeça não é capaz de conter o infinito. Somos finitos. Então, o problema, eu creio que do ser humano hoje é que tem dúvidas, mas não tem buscado na fonte, que é a Santa Igreja de Cristo. Porque a igreja tem resposta para tudo que precisa de resposta.
A igreja não vai te responder onde é que Judas está, se está no céu ou no inferno, porque você não precisa dessa resposta. Exatamente. Mas para tudo que precisa de resposta, a igreja tem resposta. E talvez seja esse o problema. Não é falta de catequese. Talvez a linguagem de alguns padres, a linguagem de alguns catequistas, a linguagem de algumas pessoas não seja tão fácil, de fato. Mas eu também creio que elas estão tentando, né? Então, falta nos procurar no lugar certo. Hoje tem um fenômeno. Frei Gilson. Frei Gilson é um fenômeno. Então, ele une a palavra de Deus com a contemplação. E joga a bola dele. A única coisa que aquele homem quer é jogar futebol. E joga bem, viu? Um dia desse fez 5 gols, o povo saiu na televisão, ele lá batendo... Pronto, um cara desse no Santa Cruz, Filipão, resolvia o problema do Santa Cruz, não era? Porque resolvia o problema espiritual e de fazer os gols que o Santinha precisa, né? Frei Gilson do Santa Cruz. Sim, mas conclua, Marília. Então, assim, quanto Deus sempre levanta. Vê que coisa... É um mistério, né? Quando nós não estamos dispostos a procurar na fonte, quem Deus levanta? Seus sacerdotes. Exato. Ele levanta os sacerdotes. O leigo chega onde a igreja talvez não consiga chegar. No meu trabalho, por exemplo. Na obra que eu trabalho, no hospital. O leigo, talvez, ele chegue mais longe. Mas Deus levanta os seus sacerdotes. Verdade. Então, falar dele, né? De Frei Gilson, que ele é um fenômeno. Porque, ao mesmo tempo que ele traz muita gente pelo sentimento, ele coloca as pessoas diante de Jesus. Ao mesmo tempo, ele abre a Bíblia e ele vem... pega aqui. Você vê os podcasts que ele foi. Ele abre em tal lugar, abre aqui, abre ali. E ele vai contextualizando e respondendo as perguntas da nossa alma. Não são respostas dele, são respostas que a Santa Igreja de Cristo sempre creu. Ele não vai em lugar nenhum para levar opinião pessoal. Ele vai para levar a doutrina. Ele se abre à ação do Espírito Santo. E aí, de certo modo, você diz, Marília, que nós temos uma tendência a customizar essa relação com o Deus que nós servimos. E muitas vezes a gente não busca a doutrina. Então, você deu uma resposta extraordinária, eu acolhi isso aqui, acho que os ouvintes estão entendendo também, é que não é a igreja que falha, somos nós, do ponto de vista da busca da catequese. Tem que haver o interesse pessoal. Aí você citou aí Frei Gilson, tem Padre Paulo Ricardo, tem tantos outros sacerdotes e leigos que no cotidiano estão fazendo um trabalho, inclusive na internet, de evangelização. Mas tem o que é essencial, a própria palavra, o catecismo, que por muitas vezes a gente não busca. Então a gente só ama aquilo que a gente conhece. E aí a gente vai assumir uma meia-culpa nesse aspecto. O irmão protestante, por muitas vezes, e aí são muitas denominações, eu estou falando de uma característica específica, eles focam muito nesse contexto da doutrina. Você vê por muitas vezes esse primeiro propósito, o de conhecer. E aí a nossa liturgia ela já apresenta isso de forma extraordinária. Quer dizer, se todo dia eu acompanhar a liturgia diária, em 3 anos e um pouquinho eu vou ter lido toda a Bíblia. Perceba que o pastor, e aí não vou discutir se com a unção do Espírito Santo ou não, se está em rebeldia ou não, isso não cabe. Mas o pastor... ele vai estabelecer por conta própria aquilo que ele quer pregar naquele determinado culto. A nossa igreja não. O padre, isso está previsto no direito canônico, ele tem que pregar sobre aquela liturgia e ele não pode pregar nada que seja contrário ao que a liturgia daquele dia está estabelecendo. A cada 1 minuto se inicia uma Santa Missa no mundo todo. E se eu chegar em qualquer lugar do mundo, Marília, é a mesma Santa Missa, com a mesma liturgia. Então é uma beleza extraordinária, sempre tendo a compreensão que a igreja ela é santa, porque Cristo é a cabeça, é santa da parte de Cristo e pecadora da nossa parte, mas que cada um precisa buscar fazer o seu, né? Aí você falava sobre o fariseísmo. Eu não tenho que estar preocupado com... Deixa os outros se relacionarem com Deus e prestar contas eles com o próprio Deus. Eu tenho que me preocupar em crescer no conhecimento, na graça, em viver cada dia mais essa busca, essa gana por ser santo, por ser separado para Cristo Jesus, não é isso? E assim, não
E com isso que eu disse, não quer dizer que a busca própria, o fato de eu mudar, eu não, né? O Senhor mudar a minha vida, mas eu começar a dar passos de busca, não tenha interferência ao meu redor. Porque quando existe um santo, esse santo, ele arrasta muita gente. Sim. Então, a força do testemunho é uma coisa extraordinária. eu não estou dizendo que não existe a nossa responsabilidade como cristão, como católico, de catequizar o outro, de melhorar a nossa linguagem. Nós, como Colo de Deus, a gente tem uma abordagem para os jovens, né? Para os perdidos. E vive isso no dia a dia, é um carisma, né? Isso. E eu tenho responsabilidade, né? Mas é preciso entender que na igreja não falta nada. Sim. Existe toda a doutrina para mim. Talvez eu precise melhorar a minha linguagem para atingir mais gente. E eu preciso também buscar, quando eu não entender muito bem aquele assunto, na fonte. Eu não tiro a nossa responsabilidade como católico, como cristão, de trazer o outro para perto. Mas existe também esse desejo, precisa existir um desejo, a gente precisa dar passos em direção a Cristo, e esses passos passam pelo conhecimento através da igreja. Então, os nossos irmãos protestantes, sim, eles leem muito a Bíblia. Ok. Mas como se explica tantas interpretações diferentes de uma mesma coisa, inclusive da própria Eucaristia, porque veja, não foi Marília que falou que é o corpo e o sangue de Cristo. Foi o próprio Cristo que disse, olha, isso é o meu corpo. Isso é... Porque nós temos, e para todo mundo entender, nós vivemos um tripé. Nós temos ali os pilares que conduzem a igreja. A própria palavra, porque nada do que a igreja estabelece fere a palavra de Deus, óbvio que não. O magistério e a sagrada tradição. Os irmãos protestantes vivem a palavra. Tá na palavra, é lícito. Não tá, não é lícito. Mas, por exemplo, não tá na palavra instituir a mulher como pastora, como bispa. E aí tem denominações que instituem, tem denominações que guardam o sábado, enfim. É uma característica que às vezes a gente não consegue ter um entendimento. E veja, a Bíblia ela é importantíssima e sem sombra de dúvida, é palavra de Deus. Mas não limita, ela não pode, sobre nenhuma hipótese, limitar a ação de Deus. A ação de Deus ela é viva e ela está agora, através de você, o Espírito Santo, tocando o coração de muitas pessoas para compreender a importância da Eucaristia, da Santa Missa, como ápice na vida do cristão. Então, a ação de Deus em nossas vidas não se limita só ao que está escrito. Inclusive, João fala sobre isso. Olha, Jesus fez tantas coisas. E não estão escritas nesse livro. Pois é, se eu pegasse aqui todos os livros do mundo, não caberiam de tantas maravilhas que eu pude, inclusive, presenciar, dizia João. Então, a gente precisa compreender que a ação de Deus é muito mais ampla, eficaz e viva. E a cada dia, a cada instante, tudo isso vai se renovando e Deus vai se comunicando conosco, né? E voltando a essa interpretação, né, da palavra, eu discordo um pouco com... Eles também, nossos irmãos também têm magistério. Porque se não fosse assim, né, cada um daquela denominação segue tudo aquilo que aquela denominação vive, né? Estabelece como realidade. Estabelece. Então, cada um tem o seu magistério. Eles só não acreditam no magistério da Igreja Católica. Pois é. Mas voltando à interpretação da palavra, Jesus fala, e é uma palavra muito conhecida, quando Pedro responde, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna, aonde iremos? Todo mundo conhece essa palavra. Verdade. Mas às vezes a gente esquece de onde veio. Isso é uma resposta de Pedro a uma pergunta que Jesus faz anterior. Jesus, ele está no discurso do pão da vida e ele diz, meu corpo é verdadeira comida. Meu sangue é verdadeira bebida. E quando a gente lê isso hoje, porque a gente já conhece a Eucaristia como ela é, como Jesus se revelou, a gente acha isso muito normal. Mas no momento em que Jesus estava falando, os discípulos disseram, essa palavra é muito dura. Dura demais. Dura Quem é que pode ouvir? Dura por quê? Porque, de fato, eles entendiam aquilo que Jesus estava falando como canibalismo. Pois é. Era carne de verdade, era sangue de verdade. Então os discípulos, eles disseram, o que ele está falando? Isso é muito duro. Como é que eu vou comer a carne dele? E a Bíblia fala que muitos foram embora. E aí Jesus fala, vocês também vão? Vocês também vão embora? Como se Jesus dissesse, a porta da rua é a serventia da casa. Pois é. Eu chamei vocês, mas se vocês
quiserem ir embora, a hora é agora, porque daqui a pouco eu vou morrer. E aí Pedro fala, Senhor, para onde é que a gente vai? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, Jesus foi muito claro quanto à Eucaristia. Pois é. Se ele está dizendo, quem sou eu para duvidar, não, Marília? Isso é uma coisa importante que as pessoas precisam acolher. Às vezes a gente questiona demais e esquece simplesmente de acolher a palavra. Fé. Veja, inclusive está contextualizado na própria palavra. São Paulo vai dizer, fé é a gente acreditar naquilo que cientificamente não pode ser. Tem coisa que não tem muito. Santo Agostinho, vamos explicar a Trindade Santa. Meu irmão, se você começar a explicar, perde o sentido da fé. Por isso que se diz lá na Santa, eis o mistério da fé. Acolha-se. Simbora, é o programa Fala Povo de Deus, o seu programa de catequese semanal que tem a missão de fazer você crescer no conhecimento da doutrina da Igreja Católica. Comunidade Colo de Deus, mística sublime, já não é mais vinho. Não é mais vinho não, meu irmão. É o sangue do meu Deus. Sua participação encaminha aqui a tua mensagem, a tua dúvida, o teu testemunho, mas responde também a enquete de hoje que eu já lancei. Eu perguntei para você, você acha que nos dias de hoje em dia, as pessoas têm tratado a Eucaristia com reverência, com adoração que ela merece, as pessoas estão tendo sentido do que representa a Eucaristia para cada um de nós? Manda agora a tua mensagem, a gente vai iniciar aqui a interação já saudando Sônia Pires, lá da Tamarineira conosco, Marisa também do Rio Doce, Roseli Nascimento mandando um WhatsApp aqui, João Paulo da Macaxeira, agora está morando em Santos, está lá em São Paulo. Ele diz, bom dia, observe que existem pessoas que adoram, têm o maior respeito à Eucaristia, ainda vejo a necessidade de maior catequese, não só sobre a igreja, mas principalmente sobre a Eucaristia, que é o maior bem da igreja. Abraço a todos. João Paulo, que está lá em Santos, São Paulo. Verdade isso, né, Marília? A gente precisa, por mais que você tenha dito, e a gente falou muito sobre isso, a gente precisa buscar, e tem muitos canais de catequese, não só nas paróquias, mas hoje, através da internet, você citou Frei Gilson, a gente tem que buscar cotidianamente, o tempo inteiro, crescimento no conhecimento daquilo que Deus quer revelar para cada um de nós. Dida lá do Arruda conosco, bom dia, meu irmão, Deus abençoe. Adelson Tiago diz, bom dia, povo de Deus, eu vejo que o nosso povo está perdendo o zelo e o amor pelo sagrado. Paulo de Cosme Damião também conosco, Inácio Henrique, lá de Vila da Fábrica, também mandando mensagem, Kleber, aqui ligadinho no programa Fala Povo de Deus. Damiana lá do Arruda diz, bom dia, povo de Deus, eu estou aqui em Arco Verde. Eu disse Arruda, mas ela está em Arco Verde, acompanhando esse programa especial. É verdade, meus queridos, diz ela, eu percebo nas missas que falta sim um pouco de catequese. Acho que ela se refere um pouco, Marília, a estar na Santa Missa, mas ao mesmo tempo não estar na Santa Missa. A gente está ali, mas não está entendendo nada do que está acontecendo, não está voltando a nossa atenção, nosso coração. Acho que acontece um pouco disso, né? Você falava um pouco sobre essa realidade e a gente vai falar um pouco mais. Claudicé diz, bom dia, povo de Deus, nós devemos buscar conhecimento e não esperar apenas pela igreja. Devemos chegar à missa com algum conhecimento bíblico para poder participar verdadeiramente dela. É isso aí. Sandra, lá da Torre, diz, Marília, você é top, a sua linguagem é perfeita, mas venhamos e convenhamos, o padre é bem sobrecarregado, eu concordo, mas em alguns grupos e pastorais é difícil você encontrar acolhida. Sou apaixonada por essa comunidade Colo de Deus. Aqui em Recife tem algumas comunidades, tem alguma comunidade da Colo de Deus, minha neta Heloísa, Heloísa e Ana, eu não sei se é a mesma pessoa, ama de paixão a comunidade. Ela está perguntando se tem sim, hoje, né? A gente além de se encontrar no nosso grupo de oração, que é o Chures, então a gente se encontra na Paróquia dos Remédios de 15 em 15 dias. Sim, Padre Marcelo, né? Isso. Lá naquela capelinha... É na paróquia mesmo. Ou é na paróquia, na matriz, mesmo, né? Na matriz. Entendi. Então, essa sexta teve Chures, então daqui a 15 dias vai ter Chures novamente. A gente também se encontra em células. Sim. Então, a gente
A célula é quando as pessoas vão na nossa casa. Entendi. E a gente também faz os cenáculos. É quando a Cola de Deus vai na casa das pessoas. Então, Há pouco, inclusive, teve um evento de vocês, né? Também, assim, tem muitos eventos que vocês fazem também para atrair e acolher as pessoas. No final, você vai deixar aqui o Instagram e como é que o povo faz para conhecer um pouco mais a Cola de Deus. Rosete Maria também aqui conosco, dá um bom dia, diz bem-vinda à minha casa. Marlene de Paratiba também aqui. Odaísa diz, eu sinto que às vezes parece ser tudo muito automático, falta realmente orientação, falta também abertura de coração do povo de Deus. Nalva de Guabiraba também conosco, enfim, o povo de Deus interagindo aqui, Marília. A gente está caminhando aqui para a parte final do programa. É uma coisa muito prática. Hoje talvez seja mais fácil sentar diante do celular do que colocar-se de joelhos diante do Santíssimo. Às vezes falta em nós, Marília, essa realidade. Por exemplo, a gente parar no dia ali, tá passando por uma santa igreja, ao invés de só fazer a reverência, o sinal da cruz, de parar, de dialogar um pouco, de silenciar o nosso coração, silenciar os barulhos, os problemas, as dificuldades da vida, se colocar ali diante do nosso Senhor e viver essa intimidade. Você acha que às vezes a gente dedica mais tempo, mais zelo, mais envolvimento com o celular e as coisas da vida do que com o próprio Jesus? Com certeza. E eu vou fazer um gancho com essa questão da acolhida, né? O celular, ele nos acolhe. Tanto que o algoritmo do celular, ele vai nos colocando coisas para a gente ver daquilo que a gente já consome. Então, ele vai acolhendo as nossas necessidades. Ele vai alimentando aquilo que a gente vem procurando. E aí, quando a gente se coloca diante de Jesus, obviamente, ele nos acolhe, mas o silêncio, às vezes, é perturbador. Tem pessoas que são amantes do silêncio. Eu sou dessa vibe. Mas tem pessoas que não. Que, sabe, alguém que quando você chega em casa, você já liga a televisão, você não sabe nem o que está passando, mas só por causa do barulho? Sim. Então, a gente precisa também entender que a gente é ser humano. E o ser humano tem hormônios, tem a dopamina, que aquele celular libera, que vai liberar prazer. Então, quanto mais tempo a gente passa ali, vira um vício. E aí a gente começa a falar não só de amor ou não, ou de reverência ou não, a gente está falando de vício. Então, de fato, a gente gasta muito tempo diante de um celular porque a gente se sente acolhido por aquilo ali, porque aquilo nos dá prazer. Enquanto muitas vezes, diante do Senhor, o silêncio não vai nos dar prazer. Às vezes o Senhor não vai responder aquilo que a gente quer. Pois é. Muitas vezes. Mas ainda assim é o Senhor e ainda assim eu tenho que prostrar o meu coração diante dele. Então parece que a gente se acostumou em sempre desejar acolhida, sempre desejar ser amado. O Senhor nos ama de fato. Marília, acontece muitas vezes da gente buscar o emocionismo, porque eu vejo muito isso, assim. Se eu não chorar, se eu não me arrepiar, então Jesus não está ali. Eu tenho que me emocionar. A gente às vezes confunde muito essa realidade nessa relação com o nosso Senhor. A relação com o Senhor é uma relação de amor, né? E aí, às vezes, no começo, quando a gente... Eu estou fazendo essa comparação de relacionamento, porque Claro. o próprio Cristo disse, né? Lógico. Que a relação dele com a sua igreja é a relação de um esposo com a esposa, né? Por isso que tem toda aquela polêmica. Mulheres serem submissas aos seus maridos, mas por quê? Porque os maridos fazem... aquilo que Cristo fez à sua igreja, Claro. morreu por ela. Por isso que eu estou usando essa comparação. Então, quando a gente começa a se relacionar, existe o tempo da paixão, da emoção, mas vai chegar o tempo do amor. Pois é. Então, o tempo dos hormônios, a flor da pele, vai passar e chega o tempo do amor. E o amor é a escolha, o amor é a decisão. Dizer, hoje eu não estou sentindo nada, Senhor, mas eu creio. A fé entra pelos ouvidos. São Paulo fala isso. A fé entra pelos ouvidos. Pois é. Eu vejo, é um pedaço de pão, eu como, eu sinto gosto de pão, mas eu fecho os olhos e eu escuto o sacerdote dizendo, isto é o meu corpo. A fé entra pelos ouvidos. Eu creio, Senhor. Eu não sinto. Eu creio. Então, quando a gente quer sentir muito, a gente ainda está nessa fase de paixão, como quem está começando a se relacionar. Mas
é preciso que a gente permaneça. Porque a gente não está lidando com um amor romântico, a gente está lidando com, de fato, aquele que nos amou até o fim. Então, a gente precisa ficar até o fim também. Existe muita emoção e vai existir, porque, de fato, Jesus é Deus, Ele mexe com a nossa alma. Claro. Mas é preciso passar da emoção e vai ter um momento. E eu espero que os ouvintes escutem isso, porque talvez alguém esteja vivendo esse momento. Cara, eu não sinto nada. A fé entra pelos ouvidos. Jesus disse, isso é o meu corpo. Eu não preciso... Existe prova maior do que Jesus já ter morrido na cruz por nós. Essa foi a maior prova. Então, eu creio porque já houve a prova. Ele não precisa ficar me provando o tempo todo. Então, existe muita emoção, sim. Que bom que às vezes existe. Mas a gente precisa entrar na fase do amor. Simbora. Bate bola, jogo rápido, pergunta objetiva, resposta objetiva. A gente já vai seguindo para o fim do programa. E aí, Marília, quero te perguntar, você já sentiu falta de reverência em alguma missa que você participou? Não sua, ou de repente minha sua também, mas das pessoas. Você sente isso? Sim. Você acha que muita gente vai à missa sem saber o que está acontecendo no altar? Sim. Muita, né? Na sua opinião, a maioria dos católicos trata a Eucaristia com leveza demais, e aí a leveza é pejorativa mesmo, assim, com um pouco de desdém? Essa vez eu vou responder que não, porque católico mesmo, católico, sabe a importância ele sabe e o significado. Se nesse programa as pessoas conseguirem acolher no seu coração que o ápice na vida do cristão católico é a Santa Missa, a Eucaristia, já vai ter valido muito a pena esse tempo que a gente passou aqui. O tempo que passa rápido demais, Marília. Nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer demais a tua presença. Deixa aí o contato da comunidade. Como é que o pessoal faz para fazer contato, para participar do grupo de oração? Obrigado demais pela tua presença. Abraço forte ao povo de Casa Forte. Eu sou fruto do SCC. De vez em quando eu prego por lá também, vou lá nos grupos. Enfim, vai voltar mais vezes, viu? Obrigado pela tua presença. Também quero agradecer. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estava nervosa. Muito nervosa, mas muito feliz de poder falar do amor da nossa vida, né? Você pode me seguir no Instagram, Marília Colo de Deus. A gente tem outras... Eu faço parte da liderança aqui da missão, né, do Recife, que engloba alguns estados do Nordeste. Então, você pode me seguir e a gente vai... tem outros líderes, Natália Colo de Deus, Priscila Colo de Deus. Priscila já veio aqui. Sim. Então... você pode me seguir e a gente vai encaminhando, a gente vai estar sempre postando. Você vai sempre postar os momentos em que acontecem reuniões e grupo de oração. Fora isso, tem o Instagram da comunidade, Perfeito. Colo de Deus, e tem o Instagram das células, né? Perfeito. Se você está em outro lugar aqui, está ouvindo a Rádio Olinda, mas está em outro lugar. Então, você pode também seguir Células Colo de Deus, e aí, com certeza, tem uma célula em cada lugarzinho desse Brasil para você participar junto com a gente. Simbora, em breve você vai estar de volta aqui conosco, abraçando Zeneide, Maria, Andréa, Conceição, o povo de Deus ainda interagindo conosco. Nós só amamos aquilo que nós conhecemos, por isso é importante você sempre divulgar o programa Fala Povo de Deus, que tem a missão de tornar a fé do povo de Deus mais madura. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @Fala Povo de Deus Oficial. Nosso canal do YouTube é o @Fala Povo de Deus, com os trabalhos técnicos de Gabriel Correia, a produção de Paulo Brito, a apresentação minha, Felipe Alecrim. Eu te espero semana que vem para mais um programa Fala Povo de Deus. Deus abençoe, boa semana. Fala Povo de Deus, um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala Povo de Deus. Santo Ângelos, a sua loja de artigos religiosos. Aqui você encontra imagens,